E veja agora o momento em que um silo de uma estação de tratamento de esgoto se rompe. Olha essas imagens, que impressionantes. A gente vê que tem um trabalhador ali, ó, as imagens... meu Deus do céu! Câmeras de monitoramento mostram quando a estrutura, ó, cede. E você percebeu junto comigo que trabalhadores estavam ali no local, ó. O composto residual cai sobre esses funcionários. Esse caso aconteceu na Turquia. De acordo com a mídia local, 5 pessoas ficaram feridas, mas felizmente, gente, nenhuma delas com gravidade. Equipes médicas rapidamente foram até o local, prestaram, socorro. Uma investigação apura a causa deste acidente, mas é aquela imagem que traz um desespero ali pro nosso coração, que você fala, meu Deus, tem uma pessoa ali, daqui a pouco, ó. Meu pai, que bom que ninguém ficou ferido com gravidade. Tem mais imagens aterrorizantes que a gente compartilha com você, dessa vez de um deslizamento de terra que atingiu um lava-jato, matando 3 pessoas. Nas imagens, 2 aparecem lavando, ó, esse carro branco, tudo tranquilo, enquanto dentro dele está uma família composta pelo pai e pela mãe, 2 filhas, quando do nada, olha só, uma montada de terra e pedras caem sobre eles. Esse caso veio para a gente da Turquia e, de acordo com a imprensa local, o marido e as 2 crianças, infelizmente, morreram nesse desastre, enquanto os 2 funcionários do Lava Jato e a esposa foram salvos. Agora as autoridades monitoram a região, pois há risco de novos deslizamentos de terra devido às chuvas. E ainda dando o nosso giro internacional, a gente volta a falar sobre o apagão que atingiu alguns países da Europa, principalmente Espanha e Portugal. Olívia, a operadora de energia espanhola já restabeleceu, quanto da demanda e, claro, queria que você trouxesse essas informações. A gente continua com imagens daquela estação que você falou anteriormente, uma situação muito complicada ainda, né, Lívia? Estação de trem de Atocha, na Espanha, em Madrid. Dani, uma das principais da capital. A gente continua acompanhando essas imagens ao vivo da estação e a cena é a mesma que nós mostramos minutos atrás. Muita gente aguardando a chegada dos próximos veículos. A gente não tem exatamente a informação se o serviço está interrompido nesse momento ou se voltou, mas ainda em ritmo muito lento. O fato é, tem muita gente aí aguardando ainda, normal a situação não está. Sobre a pergunta que você me fez, a operadora da rede elétrica espanhola RE informou que restaurou quase 100%, 99,16% da demanda de energia elétrica do país. Em uma rede social, a empresa informou que 100% das subestações do país estavam operando na manhã de terça-feira, hoje no caso, normalmente. Já em Portugal, a REN disse que toda a rede está perfeitamente estabilizada. Todas as subestações de energia foram reativadas antes da meia-noite, informou a operadora de energia. E eu vou recapitular o que aconteceu ontem, Dani. A gente falou muito sobre isso aqui, um apagão que praticamente parou com todos os serviços básicos em algumas regiões da Europa, especialmente em Portugal e também na Espanha, mas houve registros de problemas também na França, na Alemanha, na Finlândia, Portugal e Espanha, com o serviço de energia elétrica gravemente interrompido ao longo do dia. A gente vê imagens de ontem à noite, não sei dizer exatamente se é de Espanha ou Portugal, mas olha só, ruas completamente às escuras. Os semáforos pararam de funcionar, foi um caos, um congestionamento ao longo do dia. As estações de metrô também, de trens, ficaram paralisadas durante algumas horas. Ao longo do dia, ao longo das horas, os serviços começaram a ser restabilizados, mas ainda há registros de problemas. E ontem nós falamos, Dani, que a principal suspeita na ocasião, você vai se lembrar, era de ataque cibernético. Só que, ao longo do dia, autoridades chegaram a dizer que não há indícios de que tenha havido algum comprometimento de cibersegurança. Essa informação tinha sido veiculada, tinha sido falada para a imprensa por um ministro de Portugal, inclusive. Até o Instituto Nacional de Cibersegurança entrou no circuito para iniciar um processo de investigação.
E outras hipóteses surgiram ao longo do dia também. Falou-se muito sobre um fenômeno atmosférico raro, chamado de vibração atmosférica induzida. Mas aí uma operadora de energia de Portugal chegou a dizer que não, isso não aconteceu. O que houve foi um superaquecimento, oscilação de temperatura que sobrecarregou as linhas de alta tensão. Resumindo, Dani, as causas desse apagão que ainda é sentido, sobretudo em Portugal e Espanha, ainda são investigadas. Não temos ainda uma resposta para esse caos que se instalou nesse começo da semana na Península Ibérica. Dani? Pois é, eu estava até acompanhando aqui as informações de algumas pessoas através das redes sociais que moram, muitos brasileiros. Hoje, por exemplo, Portugal é um dos países com a maior quantidade de brasileiros que moram ali no país, né, Lívia? E aí, acompanhando o relato de alguns deles, realmente essa falta de informação por parte das autoridades para explicar para a população o que de fato causou este apagão é o que mais chama atenção e deixa ali as pessoas mais desesperadas. Imagina só, você está na Europa e aí você tem um apagão que foi avisado há um mês, mais ou menos, atrás pelas autoridades. Inclusive, as informações que chegam é que a Suíça, que geralmente é um país mais neutro, foi o primeiro país a avisar a população para montar esse kit de sobrevivência para que as pessoas pudessem, pelo menos, passar por 72 horas. E aí tinham, inclusive, essa expectativa de que esse apagão poderia acontecer. E aí ninguém explica o porquê que o apagão, de fato, aconteceu. A gente continua monitorando através das agências internacionais. Lívia também está de olho no noticiário internacional. Qualquer novidade, a gente atualiza aqui o nosso telespectador. Obrigada, viu, Lívia? Falamos já já. E um garoto se arriscou para salvar os cachorros da irmã. Ontem nós mostramos aquela grávida que se jogou ali no chão para salvar o cachorro e agora a gente traz um outro relato. Olha só, esse rapaz não pensou duas vezes, pulou num reservatório em construção para salvar os 4 cachorros de estimação da irmã dele. Ele sabia da importância ali dos bichinhos para a irmã. O homem desceu deslizando pela encosta revestida ali, né, por um plástico e com a ajuda de uma corda puxou um cãozinho de cada vez. Teve trabalho, pensou rápido, foi inteligente, porque olha só como é que ele conseguiu puxar os cãezinhos ali, ó, que estavam, ó, pedindo socorro. Você vê o rabinho ali balançando, falando, me tira daqui. Esse caso que a gente mostra para você aconteceu na Tailândia. A dona, né, dos animais acha que os pets devem ter escorregado ali para o reservatório, né, já que a lona estava molhada. Que bom que terminou tudo bem. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.